Olá, amigos. Guarda bem a capinha desse livro, Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Vou contar para vocês que às vezes é difícil a gente procurar um tema para estar falando, né, fazendo as gravações, né? E às vezes vem uma inspiração. A inspiração do texto que eu vou trabalhar hoje, desse livro aqui, veio durante a palestra que eu fiz na manhã de sábado, do primeiro sábado do mês de outubro, lá no JEIC. E falando de um outro capítulo desse mesmo livro, foi feita a sugestão aleatória. Eu abri aleatório lá na hora e fazia também parte daquela palestra lá presencial no JEIC, né? O capítulo 130 desse livro fantástico. E o título é Na Esfera Íntima. Olha que interessante, não é? Assim, como a espiritualidade age nas nossas vidas das mais diversas formas e da maneira que menos esperamos. Eu espero que você também tenha colocado uma observação mais aprofundada na sua vida, buscando saber o quanto a espiritualidade age no seu dia a dia. Então, antes de começarmos o texto fantástico de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, vamos fazer uma prece para a gente entrar em sintonia com os benfeitores espirituais. E eu tenho bastante certeza e tenho confirmado na minha própria vida que, embora a nossa conversa seja virtual, esse nosso momento de reflexão seja virtual, as equipes benfeitoras, benfazejas, que organizam e orientam o Grupo Espírita Irmão Carmelo, não deixam isso solto, não. É muito bem entrosadinho o plano espiritual conosco. E nesta hora em que eu me propus a falar, inspirada que fui na manhã de hoje, para estar falando sobre esse texto, vocês também foram inspirados e conduzidos a ouvir este momento de reflexão, porque provavelmente vai nos ajudar a parar e pensar sobre algumas coisas que nós estamos fazendo para conosco mesmo no dia a dia. Então, vamos à nossa reflexão de hoje. Era a prece, né? Então lá. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, benfeitores todos que conduzem a casa do irmão Carmelo, irmão Camilo, irmão Naum, irmão Francisco, irmão Francé e tantos outros que trabalham nessa equipe maravilhosa da espiritualidade que nos fortalece a cada dia, nos acolhe a cada instante e nos orienta em todos os nossos passos, abençoe também esse nosso momento de reflexão. Nós estejamos, se estejamos na nossa casa tranquilos, receptivos, se estejamos no trânsito, em deslocação, que a tranquilidade se faça. Caso estejamos num leito, enfermos, no hospital ou até mesmo em nossa casa, que essas palavras venham nos trazer o conforto e a orientação necessária para que passemos esses nossos momentos de aprendizado enquanto encarnados aqui no planeta Terra de uma forma melhor possível, sempre direcionada para a prática do bem. Auxiliem-nos, portanto, queridos amigos espirituais, a sermos aqueles que praticam o bem, sem olhar a quem. Graças a Deus. Então, agora sim, vamos à nossa leitura
do texto que me foi direcionado. Eu acredito que seja até pela espiritualidade. E o título, o capítulo do livro Fonte Viva é o número 130, e o título é Na Esfera Íntima. E tanto me tocou que durante a palestra presencial lá no JEIC, por várias vezes eu retornei a esse tópico, falando, olha, na esfera íntima, na esfera íntima. E como que Emmanuel chegou a esse título? Ele se inspirou numa carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E nós tem um dom. E na palestra presencial também falava isso. Cada aprendiz tem a sua lição, cada trabalhador tem o seu ofício, cada jarro tem a sua função, né? E aqui ele está falando exatamente disso. Cada um de nós recebe um dom específico e somos especialistas naquilo e somos únicos naquilo e que nós possamos doar aos outros esse dom da forma como nós o recebemos, porque esta é uma das maneiras de distribuirmos a graça de Deus. Os judeus, os cabalistas, costumam dizer que Deus tem os 12 nomes, que são as letras do alfabeto deles, eu acredito, né? E aqui, na minha interpretação da carta de Pedro, ele está dizendo: cada um de nós, 8 bilhões ou mais de pessoas no mundo, somos uma faceta de Deus, temos um dom divino que devemos compartilhar com os outros. É isso. Olha que beleza! Você é uma faceta de Deus. Que bom reconhecer você como um dom divino que está entre nós na Terra. Não importa em que condições você esteja, mas mereça ser esse dom divino. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Ele diz assim: a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Acabei de falar de outra coisa, né? Ai, meu Deus, olha como está ficando importante. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Então, nós temos que descobrir qual é esse nosso talento e fazer com que ele se manifeste na humanidade, para os nossos pares, para aqueles que conosco convivem no planeta Terra. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor para avançares na direção da grande luz. Olha, ele não está dizendo aqui que você precisa ser sábio, sabe, ter grandes fortunas, que tem que estar saudável, forte, vigoroso. Ele fala assim: olha, se você for moço, se você for velho, se você estiver bem, mesmo que você esteja cometido de alguma enfermidade, você tem que fazer esse movimento ou movimentar esse dom divino em você mesmo para avançar em direção à sua própria elevação, a grande luz, como ele está dizendo aqui.
Olha que bonito. Você já tinha pensado em você dessa forma? Eu nunca tinha pensado em mim dessa forma, não. Como uma faceta de Deus, como um dom de Deus e que tenho que me movimentar, administrar essa minha vida de tal forma a alcançar essa grande iluminação. Olha, Emmanuel está nos dando hoje um incentivo. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. A gente vem falando sobre isso, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, um bom dia, um olá para outra pessoa. Próprio paralítico, Emmanuel dizendo, hein? Atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, de forma de paz e resignação. Olha que interessante. E hoje na palestra lá, no Jake presencial, eu falei de um menino chamado Nick, que ele nasceu sem os membros, os superiores e os inferiores. E mesmo assim, esse Nick dá um exemplo de força, de coragem, de vitalidade, que a gente fica até envergonhado de possuir 2 braços, 2 pernas e não fazer o que ele faz. E ele faz palestras motivadoras. Você já imaginou isso? Olha que interessante. E Emmanuel está falando exatamente sobre isso, que até o próprio paralítico ele pode dar o exemplo da paciência e da calma, trazendo paz e resignação para as outras pessoas. E ele continua: não ouvides, quer dizer, não esqueça, pois o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Olha que ponto importante. Muitas vezes a gente fala assim: não, olha, você não está fazendo direito isso, deixa eu vou te ajudar a fazer isso. Você está interferindo, deixa a pessoa fazer. É o trabalho dele, deixa ele fazer. Ele vai errar tantas vezes quantas forem necessárias para aprender a fazer aquilo da maneira mais correta, mais tranquila, para ele, mas com um aprendizado íntimo. Então, quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Então, faça a sua função da melhor maneira possível e você está contribuindo para o equilíbrio e a harmonia geral. Muitas vezes, diz Emmanuel, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Quantas vezes nós não agimos assim, né? E eu falo, talvez a lição seja assim, né? Para entrar na cabeça né, de quem vos fala sobre essa questão. Deixe as pessoas fazerem o que elas têm que fazer e aprenderem a fazer, porque diminui o teu trabalho também. E você tem mais colaboradores. Olha que coisa interessante. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Então, não importa, onde quer que você esteja, você pode estar dando ajuda, né? Dando a sua contribuição para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje, amanhã, são 3 fases do mesmo caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus,
para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Texto maravilhoso, né, gente? Que coisa boa a gente poder ter esse momentinho de reflexão, lendo um capítulo do livro. Nós temos vários outros livros, esse é um deles, né? Vinha de Luz é um deles, Caminho, Verdade e Vida é um deles, Sinal Verde, Agenda Cristã, busque Ceifa de Luz, qualquer um deles. Se você não precisa ler na sequência, você lê o capítulo que você quiser. Mas faça reflexão em cima, como nós fizemos agora, em cima desse texto maravilhoso que a espiritualidade vem me instigando a trazer para nossa reflexão. Então, o capítulo é o 130 e fala na esfera íntima, quer dizer, você com você mesmo, buscando essa reflexão de que dom você recebeu. E esse dom você tem desenvolvido de tal forma a ser a graça divina agindo na vida das outras pessoas e na tua própria vida? Para pensar nisso. E se for preciso, busque o livro. Pegue o capítulo 130. Faça a sua leitura. Eu estou fazendo a minha leitura porque eu venho por uma estrada, você veio por outra. Leia o texto, faça a sua interpretação. E aqui agora, como eu disse que os nossos benfeitores espirituais nos acompanham, nos direcionam, nos abençoem e acolhem, nesse momento, vamos fazer a nossa parte também? Vamos vibrar juntos? Então, unamos os nossos corações, aproveitando essa sintonia fina com os benfeitores da casa do irmão Carmelo. E que esses benfeitores adentram pela porta de entrada da sua casa, trazendo luz, serenidade, equilíbrio, harmonia, bem-estar. Percorrem todos os cômodos da sua casa e deixam uma luz, um perfume para restaurar as nossas forças, as nossas energias. E aproveitando a presença desses benfeitores, dirigindo as nossas vibrações, que eles possam envolver o planeta Terra em muito amor e muita luz, principalmente aos dirigentes, aos governantes, para que eles tomem sempre as melhores decisões em favor de toda a humanidade do planeta Terra. E não podemos deixar de envolver em carinho, em prece de sustentação, o nosso querido Brasil, pátria amada, pátria do Evangelho, celeiro do mundo, coração amado. Abençoe, Pai, os nossos governantes e todos aqueles que estiverem necessitando de um carinho nesse momento, de uma palavra de paz, de amor, de segurança, de amparo. Que o nosso amor chegue a cada lar e a cada pessoa neste momento, sob a vossa proteção. Graças a Deus. E assim nós vamos encerrando esse momento de reflexão, agradecendo a Jesus, ao irmão Carmelo, irmão Camilo, irmão Naum, irmão Francisco, irmã Francete e todos aqueles benfeitores que trabalham lá no JEIC, nos dando força e segurança para continuarmos no nosso dia a dia. Que possamos ficar na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.